uma vez que esse primeiro tratamento estava pronto, que a gente descobriu que a gente tinha a grana para fazer, a gente fez esse filme com R$500 mil, aí a gente começou a fazer, de fato, um processo de roteiro mais tradicional e um pouco mais livre. E isso começa com o contato com os atores. A gente escolheu esse grupo de pessoas, e isso é uma coisa que não acontece nem com filmes de 3, 4 milhões, quanto mais um de 500 mil, mas a gente teve 6 meses de ensaio com os atores antes do filme, antes do set de filmagem. E aí sim as coisas começam a se revelar. Esse roteiro, por exemplo, que você estava acompanhando, que é o roteiro que existe, assim, ele já é o processo desse contato. Ele já é, digamos, o último tratamento. Significa que no caminho contribuíram para esse tratamento, para esse roteiro, a presença dos atores e da equipe. E o que a gente fazia é isso: nos reuníamos todos, primeiro no Rio de Janeiro e depois já com vivências em Vitória, para bater o texto, porque a palavra no filme era importante e uma das ideias do filme era um pouco essa. Personagens que acreditam e se devotam à ideia de se expressar pela palavra e de se mostrar pelo verbo. E aí, a partir disso, que era muito estrito, esse é o texto, quais são as intenções dessa frase, como pontuar essa palavra, começam a aparecer as coisas mais livres. Tem uma sequência, por exemplo, que para mim é sempre das que mais me tocam, que é aquela conversa quando a Érica vai à casa da Júlia procurar o marido, o Lauro, e ele não está lá, e elas conversam na porta da casa, assim. É um campo contra campo super simples, elas falam nada de muito relevante, mas isso é uma coisa que aconteceu no set, no processo do ensaio. A gente não tinha uma sequência entre duas mulheres no filme inteiro, e isso me preocupava muito. E isso respondia também, de alguma forma, a uma outra coisa, que era... O livro é de 71, então ele tem ainda, né? Ele existe ainda. Ele tem uma certa misoginia na relação com as mulheres, assim. É uma narrativa masculina, dos dramas masculinos, e as mulheres aparecem no filme de maneira sempre muito marginal. Nenhuma dessas personagens que existe aqui, por exemplo, tem fala no filme, no livro. E elas, quando aparecem, são tratadas de maneira muito própria da época, mas que a mim, pessoalmente, incomodava muito. Como é que se resolvia essa questão? Ora, tendo as personagens femininas interagindo. E isso é uma coisa que a gente vai descobrir depois só no processo, quando no meio do ensaio, essas duas atrizes, que não tinham nenhuma cena juntas, começam a conversar na minha frente, assim. E eu falo, tem aqui uma cena. E a gente escreveu junto isso. Sentamos os quatro, as meninas falavam coisas, eu falava coisas, e a gente escreveu uma cena ali. E essa cena não existia no roteiro original, sobreviveu a tudo e chegou até a montagem final. Por que você não fica aqui hoje? Por que você não fica aqui esperando ele chegar? Não. Esse momento é dele. Dele com vocês, com quem tiver aí também. Eu acho que ele só precisa de mim quando vocês não estão por perto. Hoje a gente vai ficar por perto. Mas a gente precisa de você também. E você? Como é que você tá? Muito menino pra eu cuidar, né? Ah, você gosta disso, que eu sei. Eu não sei o que ia ser da minha vida sem eles. Mas e você? Eu perguntei de você, Júlia. Eu sou esses meninos. Bom, então se ele aparecer aí, você fala pra ele ir pra casa, tá bom? Eu vou levar ele hoje lá, pessoalmente. Já tá indo dormir. Eu deito depois. Eu tive um dia hoje, enfim, quando tudo acabar aqui, eu vou levar ele lá. Prometo. Aproveita aí, então. O que der pra aproveitar. Não. Por exemplo, o cinema do Felipe Garrel é fundamental para a existência do Olhos Vulgares. E era uma coisa que eu estava descobrindo. Eu estava no auge do processo de contato com a carreira do Garrel naquela época. O Amantes Constantes, que é um filme de 2005,
é o único filme que a gente passou para os atores no processo. Ele não tem nada a ver com a trama, mas tem algo ali da maneira de se filmar um rosto, na crença na palavra, na supressão da cronologia em nome de uma experiência quântica do tempo que estava ali. Na sequência da festa, tem um momento que está todo mundo dançando. A gente colocou uma outra música por cima, mas eles estão dançando uma música do The Kinks que se chama This Time Tomorrow, que tem também no Amantes Constantes. No set era isso. Mas, novamente, é como essa sequenciazinha que tem a ver com o Norwegian Wood do Milton que eu estava ouvindo na época. O que ela guarda da referência é só o ponto de partida. E isso é uma coisa também que o Horas me ensinou, e eu sinto que, quer dizer, tem se discutido muito, e agora, depois do Festival de Brasília, algumas críticas que foram feitas a partir disso, e algo que me preocupa mesmo, que na minha geração em especial, tem um certo privilégio do processo de construção do filme, como sendo o próprio filme. Os filmes, eles são o que eles são, e ao mesmo tempo eles também são o processo que levaram eles a serem o que são, o que é algo sempre complicado, assim, e sempre muito difícil de medir, se você não entende exatamente qual foi o processo, ou o que é que processo significa. Mas no Horas, como tinha essa sensação de primeira e última vez, eu tentei de alguma forma também colocar a experiência do processo ali dentro, e isso depois se provou absolutamente desnecessário. O filme precisava existir a revelia do processo que o provocou, inclusive, e a revelia disso tudo, não só dos filmes que ele de onde ele vem, que eu estava assistindo, o Victor estava assistindo, mas também da minha própria história pessoal e da minha biografia. E aí, por exemplo, eu falei, né, o primeiro tratamento foi escrito ouvindo o Agnosiene do Satie, e eu pensei, bom, tem que ter isso no filme. Diz tanto respeito a tudo que eu descobri sobre esse filme, né? Foi ouvindo essa música que eu chorei profundamente e entendi, por exemplo, como é que o Lauro morria. No livro não existe descrição do suicídio. E eu falei, bom, de alguma forma isso precisa estar no filme, porque diz respeito ao filme, não dizia. Não sei se vocês lembram, mas no começo da cena da festa, ela começa com o Theo, o personagem, andando no corredor de um teatro, e depois a gente vê o teatro e um piano. Existia toda uma história pregressa sobre aquilo, existia uma sequência inteira ali. O personagem tocava a Agnosiene ali, naquele teatro, naquele piano. Era uma sequência inteira que dava conta do trabalho dele, do que ele fazia, e também respondia a essa minha necessidade de transformar o filme, de relatar no filme também dados do processo que o levaram a existir. E das primeiras coisas que caiu na montagem. Porque não dizia respeito exatamente ao filme, dizia respeito a mim. E essa demarcação é muito difícil de ter. O que é que diz respeito de fato ao filme que você está tentando fazer e o que é que diz respeito à sua maneira de chegar a esse filme. Eventualmente, o processo sobrevive. Essa sequência que eu falei, por exemplo, das meninas conversando na porta, é uma sequência clara de processo. E, no entanto, ela sobrevive porque ela não diz mais respeito ao processo. Ela diz coisas sobre o filme que não existiam antes e, portanto, ela se torna fundamental ali naquele pedaço. Esse universo ficcional que o filme cria seria mais pobre sem aquilo. De onde veio, não importa. Eu estou falando aqui, porque a ideia aqui agora é um pouco falar sobre isso, mas vendo o filme, a origem dessas coisas não importa. O que importa é como elas se articulam entre si e como elas ajudam esse universo a existir ou não dentro das suas próprias bases, com suas próprias engrenagens. Para a gente era importante, narrativamente, ter esse norte, sobretudo porque eu acho que é uma coisa importante para qualquer roteirista entender, que é quem narra, quem conta essa história. Não precisa ser exatamente um personagem, né? Em geral, as cenas se contam meio que sozinhas, mas há um olhar, e esse olhar ele elege coisas e deixa de fora outras. E para a gente era importante assumir, então, que o Theo seria a nossa entrada para esse universo.
E o Theo também era muito subrepresentado no livro, porque ele era um narrador, personagem, mas também era digamos, uma escada para esse sujeito. É isso que vai me sobrar dela, né? Um barquinho cada vez menor e mais distante. Ela te pediu uma coisa, Theo. Ela pediu que você escrevesse pra ela sempre. Né? O Lauro disse para o Theo, olha, ela pediu que você escrevesse para ela sempre, sempre. E aparece uma cartela. Olha, você pediu que eu escrevesse, então eu estou aqui, escrevendo, claro. A ideia original era que a gente ia ter cartelas espalhadas ao longo do filme inteiro. E aí tem uma cartela que é fundamental, eu acho, para a consciência do que o filme é, e que a gente entendeu muito cedo que deveria desaparecer completamente, que é, depois daquele primeiro encontro deles dois, depois dos créditos do filme, eles se encontram na rua, se abraçam e tal, no livro, e também originalmente no roteiro, o Lauro informa para o Theo que hoje é o dia que ele vai morrer. E a gente tirou isso para ver como ficava. O personagem, o Theo e o ator sabiam então o tempo inteiro que aquele era o dia, só eles sabiam, o Lauro também sabia, mas a gente tentou tirar isso. E tirar isso muito cedo também significou ir tirando aos poucos. E por que então um personagem, um grande amigo como o Theo, permite, entre aspas, que o seu melhor amigo se mate? E aí isso começou a virar uma razão para a gente discutir o drama do filme. Ontem, anteontem de ontem foi a Páscoa, não foi? Isso ainda existe, a Páscoa, apesar dos tempos, por hereditária boa vontade comunal, anual e religiosa dos homens. Lólia, Clara, comungou ontem e anteontem. Vejo você, o rosto católico, os lábios sérios, a cabeça baixa, os cabelos numa onda de véu branco, as mãos em posição de fé, os olhos a Deus, e lá na frente, diante do altar, ao lado de tantas outras devoções de joelhos, a taça do padre, a hóstia, enfim. Nesse momento do livro, sugeria-se uma ligação religiosa dessa personagem. E aí está escrito aqui, ó, esse é o começo do filme. Então, assim, a gente sabia, a partir disso, que essa personagem ela começaria desse jeito. Então, a gente vai começar numa igreja com essa personagem rezando. O que fazer com ela a partir daí? Então, é isso. A gente sabia que era uma personagem que estava partindo, que a gente queria já colocar no filme esse signo, personagens que estão indo embora e como sobrevivem esses que ficam para trás. E a gente sabia que o filme precisava cumprir esse trajeto, de como essa personagem que parte um pouco sem que se entenda o porquê. Eles falam muito sobre ela depois ao longo do filme, mas a gente nunca vai entender exatamente porquê. E ela vai para um lugar que me parece bastante fantasioso. É uma ideia de paraíso. Algumas pessoas que assistem o filme perguntam depois como fazer quando eles forem a Vitória para fazer aquele trajeto. Aquilo é absolutamente inventado. É impossível sair de Vitória de barco e chegar naquele lugar que ela chega. Mas, no entanto, a gente queria justamente reforçar essa ideia. A gente precisa de um abandono literal da cidade pela única via possível, porque Vitória é uma ilha, literal. Vitória é uma ilha e a única saída é pelo mar. Inclusive, tem muita gente que me pergunta, assim, o que eu acho sempre estranho, porque quando o filme passa em Vitória, todo mundo se reconhece os espaços, e para as pessoas lá em Vitória é muito um filme da cidade. E sempre que eu passo o filme fora, as pessoas me perguntam assim, mas por que você decidiu esconder tanto a cidade, assim? Porque, de fato, a cidade não aparece muito. E não é exatamente Vitória, é a cidade que aqueles personagens vivem. Que é uma subcidade, absolutamente, é uma espécie de comunidade, de culto, muito fechada em si, assim. Eles têm lugares, eles têm códigos específicos. O filme, por exemplo, o livro é de 71, e a gente imaginariamente colocou o filme, não que isso signifique alguma coisa, mas a gente colocou o filme em 2001, que é quando eu e o Vitor chegamos em Vitória, muito porque é um momento pré-celular, e peraí,
pré-internet e redes sociais, onde as pessoas ainda precisavam ir para a rua para se encontrar umas com as outras. E a gente experimenta muito isso na cidade até hoje, que é impossível ser anônimo em Vitória. Você vai sempre se encontrar com algum amigo. Você vai sempre... E vocês vão fazer, eventualmente, a mesma coisa que vocês fazem a vida inteira. Não existe pai, é isso, eles não vieram de lugar nenhum e a gente também não supõe futuro nenhum. Isso no processo mesmo com os atores era importante. A gente não trabalhou com nenhum tipo de biografia com os atores. Os personagens começam a existir no momento em que eles aparecem no filme. Eu não sei o sobrenome de nenhum desses personagens, eu não sei se eles têm pai ou mãe, não sei onde eles moram, sequer alguns. E pra gente era importante isso, é importante compartimentalizar essas figuras, assim, eles estão isolados mesmo. Não existe nenhum outro corpo que não um dos atores daquele, um dos atores que a gente já viu de alguma outra forma. É como se essa cidade fosse habitada exclusivamente por eles. Vitória é uma cidade onde cabem essas 14, 15 pessoas. Eu gosto muito da ideia do teatro, das encenações voluntárias que a gente faz mesmo na vida, assim. E esses personagens aqui especificamente são personagens que têm consciência de que estão atuando um para o outro, né? Ao mesmo tempo que há uma ideia de defesa da vida pela palavra. Eles também sabem que estão falando para interlocutores e, portanto, têm que performar de alguma forma. Isso ainda me interessa, mas também me interessa perceber onde é que essa estrutura permite essas saídas, assim. Onde é que o mundo real, entre aspas, consegue, de alguma forma, infiltrar e, eventualmente, transtornar essa consciência de performer que eu sinto que os meus personagens costumam ter.